E você já pode começar completando. Primeiro, a regeneração causa uma profunda mudança na forma como nos relacionamos com o dinheiro e com as coisas materiais. Complete aí. A regeneração causa uma profunda mudança na forma como nos relacionamos com o dinheiro e com as coisas materiais. Meus amados, quantos que afirmam ser cristãos, que afirmam terem nascido de novo e serem discípulos de Jesus, mas têm o dinheiro em primeiro lugar nos seus corações? Muitos. Quantos se dizem cristãos que frequentam a igreja e mesmo assim o humor deles oscila de acordo com a sua situação financeira? Se eles estão bem financeiramente, se as contas estão pagas, se tem dinheiro no banco, eles estão felizes. Eles estão sorridentes, eles estão amigáveis. Mas se eles estão sem dinheiro, estão com conta para pagar, a conta está no vermelho, então eles estão irritados, são ignorantes, estão tristes. Então o humor deles é decidido e determinado pela sua condição financeira. O dinheiro é que determina se ele está feliz ou se ele está triste, se ele está bem ou se ele está mal, e não a presença de Cristo na vida dele. Pessoas que se dizem cristãos, mas os seus principais objetivos de vida não giram em torno de Cristo, e nem giram em torno do reino de Deus. Eu sou cristão, mas os meus principais objetivos, as minhas metas, os meus alvos, os meus sonhos, não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é um negócio que eu faço nas horas vagas. Os meus sonhos, os meus objetivos têm a ver com ter, com comprar, com possuir, com acumular. São pessoas que, apesar de dizerem que são crentes e apesar de frequentarem a igreja, são tomadas pela vaidade. Vivem ostentando e se preocupam demais com as aparências. São pessoas que valorizam e respeitam somente aqueles que têm alguma coisa. Eles mesmos se sentem superiores quando têm dinheiro, mas eles se sentem inferiores quando não têm dinheiro. Eles acham que o valor deles e dos outros é medido pelo que têm, pelas suas posses, pelo dinheiro que possuem. É muito triste a gente ver que cristãos estão tendo o seu senso de valor atrelado ao dinheiro e não a Cristo. Se você tem Cristo, não interessa se você tem ou não tem dinheiro. O teu valor está naquele que habita em você e não naquilo que está no seu bolso. Quantos que se dizem cristãos e vivem, como eu falei semana passada, vivem com inveja do ímpio? Se dizem cristãos e têm inveja da prosperidade do ímpio. Ele vive murmurando contra Deus e reclamando de Deus porque Deus não dá a ele a mesma coisa que Deus deu ao ímpio. Porque aquele homem não serve a Deus, porque é um mau caráter, porque faz tudo errado, porque é caloteiro, é enganador, mas olha o carro que ele anda, olha a casa que ele mora, olha a roupa de grife que ele veste, e eu, Senhor, te servindo aqui, te obedecendo, e olha o meu estado. Diz que é crente, diz que serve ao Senhor, mas ele tem inveja do ímpio. É porque o coração dele não está nas coisas do reino. Ele não abriu os olhos de verdade, ele continua cego. Ele não foi regenerado. Como eu citei a parábola semana passada, a parábola do tesouro escondido. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que andando por um campo encontra um tesouro, uma pedra preciosa. E quando ele vê aquela pedra, os seus olhos brilham
E ele não quer outra coisa na vida a não ser aquela pedra. E na parábola aquela pedra representa o quê? O reino de Deus. E aí diz a parábola, Jesus conta que esse homem deixa aquela pedra lá porque aquele campo não era dele. Então ele não tinha o direito de pegar aquela pedra para ele. Ele estaria roubando se fizesse isso. Então diz que ele vai embora, vende tudo que tem, pega o dinheiro e compra aquele campo. Para quê? Para que aquela pedra preciosa pudesse ser dele. Quando ele encontra o reino, quando ele descobre Cristo, quando ele enxerga a Jesus, tudo mais que ele tinha perde o valor. Ele é capaz de abrir mão de tudo para ter a Cristo. É como o apóstolo Paulo diz, ele diz que depois que ele encontrou Cristo, tudo mais que ele valorizava agora é lixo. Então como é que você me diz que encontrou Cristo e você continua com inveja da prosperidade material do ímpio? Não faz o menor sentido. Você tem o que há de mais precioso. Então, alguém que diz que é crente e tem essas características, essas são evidências muito fortes de que você não foi regenerado, que você não nasceu de novo, nasceu do Espírito. Talvez você tenha sido convencido pela sua razão, tenha se tornado um religioso, mas você não nasceu de novo. Pois como é que pode alguém ter se tornado cidadão do reino dos céus e viver emaranhado, abraçado, envolvido, controlado pelos valores do reino da terra? Isso é completamente incoerente. Definitivamente, se você tem esses valores terrenos e materiais, você está servindo ao Deus errado. Você não está servindo ao Deus verdadeiro, você está servindo ao Deus errado. Porque o Deus que prometeu enriquecer aqueles que se prostrassem e o adorassem não foi Jesus Cristo. Não foi o Deus Pai. Mas a Bíblia diz que aquele que prometeu riquezas para aqueles que se prostrassem e adorassem foi Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Depois, o diabo levou a um monte, isso é o diabo tentando Jesus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Olha a proposta do diabo para Jesus. Ele mostra todos os reinos, toda a glória, todos os bens e diz: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Sabe o que acontece quando você é crente e tem inveja da prosperidade do ímpio? Você está com inveja daquilo que o Deus dele deu a ele, porque o Deus dele é que faz esse tipo de promessa. Não é Deus que prometeu enriquecer. Deus até prometeu abençoar aquele que fosse fiel. Mas quem prometeu dar o mundo inteiro, coisas materiais, como se isso fosse um valor, foi o diabo e não Deus. Deus nunca disse que deveríamos e que seus servos deveriam viver para acumular bens, para tornarem-se ricos. Muito pelo contrário. Veja o que Jesus diz sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, na versão da Bíblia Mensagem. Não acumulem nesse mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou, pior, roubado por ladrões. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? E eu digo a você que é claro que parece óbvio que não devemos juntar tesouro na terra onde o ferrugem, onde o ladrão rouba. Mas é óbvio para quem tem uma mente renovada, é óbvio essas coisas para quem tem uma mente regenerada. É óbvio que se eu sou do reino dos céus e que a cada dia eu estou mais perto de ir embora daqui, é óbvio que eu não devo gastar meu tempo acumulando coisas para ficarem aqui.
Algum dia, olha, de ontem para hoje eu já fui a 2 funerais. Ontem eu passei a tarde inteira numa funerária. E o atendente lá me mostrou várias fotografias de vários tipos de caixões na hora de comprar o caixão. Tinha vários tipos de caixões, mas não existia lá nenhum caixão com gaveta. Não tinha nenhuma opção. Esse aqui tem um gaveteiro aqui para o falecido poder levar alguma coisa. Não existe. Você não vai levar nada daqui. Alguém já viu um cortejo fúnebre acompanhado de um caminhão de mudança? Eu nunca vi. Você não leva nada daqui. Então parece óbvio que você não deve gastar o seu tempo, sua energia, sua vida acumulando coisas deste mundo, porque hoje eu estou um dia mais perto de morrer do que eu estava ontem. Então cada dia que passa eu estou me aproximando mais do céu e me distanciando mais da terra, é óbvio que eu devo investir no céu e não na terra. Que eu devo focar nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. Mas isso é óbvio para quem tem uma mente regenerada. Para quem não tem uma mente regenerada, ele não consegue entender essa lógica. Ele não consegue parar de valorizar as coisas materiais. Ele não consegue entender por que as coisas materiais não são importantes. O objetivo de Deus ao nos fazer prosperar não é nos dar mais conforto, não é nos tornar mais ricos. O objetivo de Deus ao nos fazer prosperar é que nós venhamos a desenvolver generosidade à medida que repartimos, compartilhamos e abençoamos outros com aquilo que temos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então observe, vocês serão enriquecidos de todas as formas para quê? Para serem o quê? Generosos. Qual a razão pela qual Deus vai me enriquecer de alguma forma ou de todas as formas? É para eu comprar uma casa melhor do que a que eu tenho? É para eu comprar um carro mais caro do que eu tenho? É para eu comprar uma outra casa só para eu passar um final de semana? É para isso que Ele vai me enriquecer? Não! Quando Deus aumenta os seus lucros, quando Deus de alguma forma abençoa você materialmente, é te dando a chance de você se tornar mais generoso. Mais generoso. Se você ler o verso que vem antes desse, diz: Ele supre a semente ao que semeia. Se você é alguém que está semeando, Ele vai fazer sempre que tenha semente na sua mão para que você semeie na vida de outras pessoas. Então, quando Deus aumenta os seus lucros ou derrama algum tipo de bênção material sobre você, não é para você construir novos celeiros maiores para juntar mais e acumular mais, como na parábola do rico insensato. Você lembra dessa parábola? Havia certo homem cujos seus campos deu muito, mas deu muito fruto. A sua colheita produziu demais, e o que ele pensou? Ele pensou: eu vou construir celeiros maiores e juntar muito mais, e acumular muito mais, e depois direi à minha alma: fica aí, descansa e sossegada. E aí a parábola diz: louco, não sabe que esta noite pedirei a tua alma, e que tens ajuntado para quem será? Então, quando Deus nos faz prosperar de alguma forma, não é para que você construa um celeiro maior, para acumular mais e ficar mais rico. É te dando a oportunidade de ser mais generoso. Cristão, discípulo de Jesus, ele não deve ser reconhecido pela sua prosperidade, como dizem por aí. Mas cristão, discípulo de Jesus, ele tem que ser reconhecido pela sua generosidade. Esse falso evangelho que estão pregando aí da prosperidade, dizem que se você for próspero, mas o próspero que ele fala é o quê? É você andar num carrão, é você morar numa casona, é você andar com aquela grife de roupa e de sapato. Então isso vai mostrar que o seu Deus é poderoso, isso vai mostrar que você é fiel ao seu Deus. Mentira de Satanás.
O cristão verdadeiro, ele não é reconhecido pela sua prosperidade material, mas ele é reconhecido pela sua generosidade, pela sua capacidade de repartir, de compartilhar aquilo que recebe de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, diz assim, olha o que Paulo diz: mande que façam o bem. Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo o que é que ele tinha que mandar os membros da igreja dele fazer, e ele diz: mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações. Ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Olha a marca do cristão verdadeiro. Que sejam ricos sim, mas ricos em boas ações. Que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que têm. Então, qual a evidência da regeneração? Aqueles que foram verdadeiramente regenerados, que receberam uma nova mente, um novo coração, um novo nascimento. A forma deles ver e se relacionar com o dinheiro e com as coisas materiais é transformada profundamente. Se você continua amando o dinheiro e amando as coisas materiais, isso é um forte indício de que você não nasceu de novo. Porque os seus valores ainda são valores deste mundo e não valores do reino dos céus.